Olá pessoal, começa aqui o especial Saúde. Como sempre, temos convidados que representam grandes referências em suas áreas de atuação para abordar temas de importância para o momento atual. E temos a honra de receber hoje o Dr. Gustavo Meirelles, gestor médico de Radiologia, Estratégia e Inovação do Grupo Fleury. Quem conversa com o Dr. Gustavo Meirelles é a doutora Lúcia Bel Awad. Olá, vamos iniciar aqui mais um programa especial Saúde. E hoje eu estou aqui como moderadora. Gostaria de agradecer a audiência de vocês. E se você gostou da entrevista no final, dê o seu like. Também, que não está inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe a entrevista. Sempre procurando trazer renomados cientistas, pesquisadores e médicos que estão aí na batalha com informações importantes relacionadas à Covid, como tratamento, vacinas, pesquisas, para você se inteirar a todo tempo sobre as questões da pandemia. Hoje nós temos aqui a honra de trazer como entrevistado no Saúde Biografias o Dr. Gustavo Meirelles. Dr. Gustavo, que prazer tê-lo aqui no nosso programa. O Dr. Gustavo Meirelles é gestor médico em radiologia, lidera o grupo de estratégia e inovação no Grupo Fleury, que é uma das principais empresas de saúde aqui do nosso país. É médico formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, com residência médica em diagnóstico por imagem e doutorado em radiologia na Universidade Federal de São Paulo, pós-doutorado no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova York, e MBA em Gestão Empresarial na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É também sócio fundador da Ambra Saúde, que é uma empresa de gestão e armazenamento em nuvem de imagem e dados médicos, e mentor de diversas startups em saúde. É um prazer tê-lo aqui, Dr. Gustavo Meirelles, no programa Saúde Biografias. Muito obrigado, Lúcia, pelo convite. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E agradeço também àqueles que nos assistem. Então, é uma ótima oportunidade para trocarmos experiências e conversarmos sobre temas de inovação, temas de saúde, que estão em alta agora nessa época principalmente, né? Então, o prazer é todo meu de estar aqui com você hoje. Então, doutor Gustavo, a gente sabe que hoje estamos atravessando um grande desafio com essa pandemia, né? E todos nós, principalmente da área da saúde, estamos vivendo um verdadeiro aprendizado, né, diário, com informações, publicações e conhecimentos relacionados à Covid-19. Quais as iniciativas em relação a essa pandemia? Quais são os projetos de inovação tecnológica na área de diagnóstico? Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente. Tá ótimo. Realmente, a pandemia, para todos nós, né, tem sido uma transformação gigantesca em nossos hábitos, costumes, em nossas ações, e não foi diferente para o Grupo Fleury. Então, desde os primeiros casos aqui no Brasil, que nós fomos modificando vários dos nossos fluxos e processos internos e também externos para atendimento mais adequado possível aos nossos pacientes e proteção dos nossos médicos e colaboradores. Eu vou citar alguns aqui, a gente vai conversando a respeito também de outras ações depois que o Fleury tem feito. Então, nós modificamos, por exemplo, o fluxo de atendimento, nós colocamos em todas as nossas unidades pessoas treinadas para um questionário de sintomas respiratórios ao receber pacientes nas nossas unidades de atendimento. E esses pacientes, quando referiam sintomas respiratórios, eram já, então, a partir daquele momento, direcionados de forma imediata para o exame que eles iriam fazer, por exemplo, uma tomografia de tórax, ou os exames mesmo para pesquisa do novo coronavírus, sempre com proteção adequada, tanto do paciente quanto da equipe em contato com aquele paciente. Os nossos médicos e colaboradores começaram a trabalhar em ambiente doméstico, em home office, também desde os primeiros dias. Nós tivemos que estruturar rapidamente e de forma, felizmente, muito precisa, um sistema de trabalho à distância, colocando as estações de trabalho dos nossos médicos nos seus ambientes domésticos e garantindo que eles tivessem a mesma qualidade de acesso aos nossos sistemas
da mesma forma que se eles estivessem dentro de uma unidade de atendimento do Fleury. Foi interessante também, Lúcia, que a partir desse momento nós vimos que um receio que nós tínhamos, que era um distanciamento com os pacientes e médicos, na verdade não aconteceu. Os nossos contatos com médicos, nós chamamos de assessorias ou consultorias médicas, inclusive aumentaram nesse período. Os nossos médicos estiveram mais próximos dos colegas que nos solicitam exames e tiveram um contato maior ainda para esclarecimento de dúvidas, para informar resultados de exames. Do ponto de vista de inovação, nós desenvolvemos uma plataforma de telemedicina, o Cuidar Digital, que foi disponibilizado durante a pandemia de forma gratuita para médicos e pacientes. Fizemos milhares de atendimentos por esta plataforma, não apenas da nossa unidade de atendimento com pacientes e médicos, mas também para que o nosso médico solicitante pudesse utilizar essa plataforma para atender seus pacientes de forma gratuita. Participamos de algumas ações sociais, como coleta de PCR por secreção de naso ou orofaringe em asilos, em parceria com o Rotary Club. Uma outra iniciativa em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, também chamada de Telecorona Solidário, para atendimento a pacientes sem muitos recursos financeiros, que tivessem dúvidas sobre o novo coronavírus. E, do ponto de vista da imagem, nós estamos participando, já há alguns meses, de um projeto pioneiro no país, que foi uma iniciativa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, chamado de RadVid-19. O RadVid-19, que tem como parceiros o Grupo Fleury, o Hospital Sírio-Libanês, a Amazon, a Petrobras, empresas como a GE, a Siemens, Huawei, entre diversas outras, tem como objetivo formar um banco de dados de imagens, de radiografias e tomografias de tórax, com segunda opinião médica, auxílio à decisão diagnóstica e uso de plataformas de inteligência artificial, também de forma gratuita, para o médico que envie o exame, para ajudar esses médicos a ter um diagnóstico mais preciso e também uma quantificação da extensão do comprometimento do pulmão pelo novo coronavírus. Nós já temos mais de 20 mil exames armazenados nessa plataforma e a ideia é que o projeto continue crescendo durante muito tempo. Por fim, uma última iniciativa que eu gostaria de comentar foi o Segunda Opinião Médica. Na verdade, tem sido, ela ainda está de pé, e esta é uma ideia em parceria com o aplicativo Join para fornecer para hospitais públicos brasileiros que não tenham acesso a uma radiologia terceirizada uma segunda opinião médica, então auxiliar no diagnóstico de casos mais difíceis, também de forma gratuita, empregando a equipe de radiologia torácica do Grupo Fleury. Em resumo, temos tido diversas iniciativas, eu estou citando algumas delas, nós temos outras também que têm sido feitas, e o nosso intuito é esse, auxiliar a população, auxiliar os pacientes, os médicos e proteger a nossa equipe nesse momento difícil pelo qual estamos passando. Muito bacana, viu? Bom a gente conhecer essas iniciativas do Grupo Fleury, né? E eu gostaria de saber, em relação aos testes moleculares e esse teste do PCR, como que foi para o Fleury enfrentar essa demanda enorme, gigantesca para esses testes em relação a conseguir reagentes, a ter pessoal capacitado para a realização desses testes? Hoje está tranquila essa situação ou ainda a gente está enfrentando dificuldades, tanto no Fleury como no Brasil? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Esse é um outro tema também bem relevante, né? O Celso esteve aqui com vocês e deve ter passado informações até mais precisas, né, do que as minhas, porque o Celso esteve na liderança e continua na liderança, né, de toda essa parte, e vivemos momentos muito difíceis mesmo no início, com falta de reagentes, dificuldades de acesso a equipamentos de proteção individual para toda a equipe, porque nós estamos em uma pandemia, então não é apenas uma luta pelo fornecimento local, mas sim mundial. Melhorou bastante, logicamente, novos testes foram desenvolvidos, inclusive testes no Fleury. O Celso deve ter falado aqui bastante sobre o teste para detecção de antígeno, também que tem algumas vantagens em relação ao PCR tradicional, já que ele é mais simples de ser transportado
Então, foi um momento também muito importante para nós acelerarmos o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Um outro também que foi muito utilizado durante a pandemia é o atendimento móvel. Então, pacientes que estão em casa e não podem se deslocar até a unidade de atendimento e que podiam realizar, por exemplo, ultrassonografias, coleta de sangue em domicílio. Isso também foi de grande auxílio para que vários pacientes não ficassem sem acesso a seus exames no momento da pandemia. Ah, ótimo. Ele comentou mesmo dessa dificuldade, não só do Grupo Fleury, né, de estar indo atrás de reagentes, de equipamentos, e a gente sabe que o PCR não é qualquer lugar que é feito, né? Além de ser um teste caro e também mais, vamos dizer assim, complicado de fazer em termos técnicos e também de obtenção de reagentes, é um teste que demora para sair o resultado, né? E como nós estamos na iminência de uma pandemia, o único teste hoje padrão ouro é o PCR, que realmente pode dizer se o paciente está doente de fato ou não. Porque esses testes rápidos, eles têm as suas limitações. Você pode dizer se o paciente teve contato com o vírus, pode estar assintomático, isso não significa nada. A pessoa está imune. Então, existe muita dúvida a esse respeito, né? E o que a gente vem observando, até de conhecidos que acabaram pegando a Covid-19, se infectando, é que a doença ela apresenta um curso muito rápido, né? A sintomatologia dela ela é muito inespecífica. Muitos pacientes não apresentam sintomas, ficam assintomáticos ou oligoassintomáticos, com sinais de febre, um pouquinho de tosse, cansaço, e o médico tem que ter esse critério, esse rigor na hora de identificar esses sinais e prontamente já solicitar o PCR, que é o exame confirmatório, mas também a tomografia, que é um exame também importante para avaliar a função pulmonar. A tomografia é um exame inespecífico, é subjetivo. Ela não pode ser interpretada no contexto clínico somente, né? Ela tem que ser interpretada como um todo. Né? Será que a pessoa não tem uma alteração de imagem? Ela pode estar apresentando, por exemplo, uma infecção por influenza? Como é que o médico pode discernir entre uma infecção pelo Covid e da influenza por um exame de tomografia? Existe hoje um padrão a ser seguido? A tomografia é, do ponto de vista de imagem, um método de eleição, porque ela permite a detecção e caracterização mais adequada das lesões em comparação a outros exames, como a radiografia e a ultrassonografia pulmonar. Mas lembrando que esses dois últimos métodos também têm suas indicações. Por exemplo, no contexto de um hospital de campanha, ou de uma localidade remota, ou de uma cidade local que esteja com um número muito grande de casos, a radiografia e a ultrassonografia acabam ajudando bastante também. A ultrassonografia também é muito útil, assim como a radiografia, em pacientes acamados e que não têm a condição de se deslocar até um tomógrafo. Agora, para todos os demais casos, a tomografia é um método com sensibilidade e especificidade maior. Agora, é o que você disse também, ela não tem valor diagnóstico de forma isolada. Existem diagnósticos diferenciais, o famoso vidro fosco da tomografia de pulmões, visto em pacientes com Covid-19, também pode ser encontrado, por exemplo, na infecção por influenza, como você citou, na infecção pelo citomegalovírus, em doenças não infecciosas como edema pulmonar, pneumonia de organização. Então, é importante uma análise criteriosa dos achados, para não achar que todo vidro fosco é Covid, e também para não ir ao contrário. Olha, uma tomografia normal exclui Covid-19, o que também não é verdade. Existem pacientes com pneumonia pelo novo coronavírus que podem ter uma tomografia de tórax normal. Então, o que nós temos feito é sempre interpretar a tomografia à luz dos dados clínicos e dos outros exames laboratoriais, além da história epidemiológica. É uma ótima ferramenta, mas tem que ser usada de forma adequada. Porque você pode ter as situações, por exemplo, o paciente, se ele é PCR positivo e tem uma alteração no exame de tomografia, fica fácil você dar seguimento. Agora, se você tem uma alteração na imagem de tomografia, que é característica de Covid, e o PCR negativo, como é que o médico faz nesses casos?
Aí o ponto importante da história epidemiológica e os dados clínicos. Nós sabemos que o PCR tem algumas janelas de falsos negativos, por exemplo, nos primeiros dias, ou principalmente até quando a tomografia é positiva e PCR negativo, em dias mais avançados da doença. Porque o PCR é feito, de modo geral, por uma coleta de secreção de naso ou orofaringe. Se eu não tenho mais uma carga viral tão elevada nesses locais, mas tem uma carga viral maior na traqueia, brônquios e alvéolos, a tomografia pode ser positiva com PCR negativo. Por isso que os dois métodos se complementam muitas vezes e não se substituem. Logicamente que o PCR acaba sendo um método de coleta mais difícil e também obtenção mais complexa, não é todo lugar que faz um PCR, e eu tenho mais locais com disponibilidade de tomógrafos. Então a tomografia tem prestado um ótimo papel aqui no Brasil, mas repito, deve ser sempre avaliada com critérios, em conjunto com os dados clínicos, epidemiológicos e laboratoriais. Eu gostaria de saber, existe algum consenso do Colégio Americano de Radiologia quanto a essa questão de não realizar tomografia em pacientes assintomáticos? Porque, como a gente sabe, essa doença, ela ainda é uma caixinha de surpresa para todo mundo, né? Então, tem aqueles pacientes que não sentem absolutamente nada, ficam bem e passam bem. Agora, tem aqueles pacientes que não sentem nada nos primeiros dias, mas logo no terceiro, quarto dia já começa a sentir falta de ar e quando vai fazer a tomografia já tem um comprometimento avançado do pulmão e muitas vezes tem que ser entubado, quer dizer, a coisa é muito rápida. Então, não seria interessante fazer a tomografia como exame preventivo dentro dessa avaliação clínica inicial, porque existe ainda essa questão, esse dilema com os médicos, devemos realizar tomografia em pacientes assintomáticos ou não? Tem algum consenso do Colégio Americano? Sim, existem consensos. Na verdade, o primeiro consenso a ser divulgado foi do Colégio Americano de Radiologia. Poucos dias depois, a Sociedade de Radiologia Torácica dos Estados Unidos, em conjunto com a Sociedade de Medicina de Emergência do mesmo país, emitiram um consenso muito na linha do Colégio Americano de Radiologia, que é um consenso simples e que diz que a tomografia de tórax não deve ser utilizada em pacientes assintomáticos ou com sintomas leves de Covid-19. Ela deve ser restrita a pacientes hospitalizados e com formas mais graves da doença. Aqui no Brasil, nós realizamos também um consenso do Colégio Brasileiro de Radiologia, que já sofreu 2 revisões, e até te digo que, na minha opinião, ele se encontra mais atualizado do que os consensos norte-americanos, que não sofreram atualizações. Como você muito bem falou, a doença é uma caixinha de surpresas e nós ainda estamos aprendendo, ainda vamos aprender com ela. E o que o Colégio Brasileiro de Radiologia fez a partir do consenso inicial foi criar algumas mudanças na sua diretriz para poder contemplar também diversidades que se encontram no Brasil. Então, para pacientes assintomáticos, o Colégio Brasileiro não recomenda a realização de tomografia computadorizada, assim como para pacientes sintomáticos leves. A diferença é que, se eu não tenho PCR disponível e se eu tenho um paciente com alto risco de progressão da doença e ou esse paciente começa a apresentar sintomas, a tomografia pode ser realizada e ela é indicada. Então, para esse caso que você citou, eu tenho um paciente assintomático, começa a desenvolver sintomas, eu não tenho acesso a PCR, eu posso utilizar a tomografia e também me basear nos dados tomográficos para tomar uma conduta clínica. Que a conduta deve ser essa mesma, né? Sempre com precaução, olhando todo o histórico do indivíduo, né? As comorbidades também devem ser consideradas, doenças de base, pessoas diabéticas que tenham aí doenças que apresentam uma indicação para casos mais graves, a necessidade de se realizar tomografia, né? Se são casos suspeitos, né? Enfim, ou se tem familiares que pegaram Covid, amigos, essa pessoa teve contato. Então, todo o contexto clínico da história clínica deve ser considerada na hora da tomada de decisão para a realização do exame de tomografia. Mas a gente sabe que nessa doença, quanto mais precoce a gente for em relação
a terapêutica e a tratamento e a exames, melhor será o resultado, porque é uma doença que tem um curso rápido. Em algumas pessoas, infelizmente, daí o grande número de mortos que a gente está, infelizmente, evidenciando todos os dias. Em relação, como você também trabalha na área de inovação, é um expert na área de empreendedorismo, enfim, né? Como é que a inteligência artificial, na sua opinião, pode ajudar os profissionais de saúde face a essa emergência de informações prontas para o médico, para os profissionais da saúde, lidarem com os casos da Covid-19? Sim, o nosso projeto mesmo, o Radvid, ele acaba auxiliando muito, porque nós recebemos casos de diversas regiões do país. Muitas vezes casos em que o médico tem uma dúvida e quando ele coloca o caso no sistema, ele tem, na verdade, dois auxílios. Um, de uma ferramenta de inteligência artificial que vai fazer a leitura e vai lhe dar a probabilidade daquele paciente ter pneumonia por Covid-19. E, em segundo lugar, até mesmo consultar a equipe de médicos do projeto, que também faz uma segunda opinião gratuita. Além disso, um ponto que tem sido muito solicitado pelos clínicos e até muitas vezes utilizado como critério para a internação é o percentual do parênquima pulmonar comprometido pela infecção viral. E essa análise é muito difícil, mesmo para radiologistas experientes, porque ela é subjetiva e totalmente feita de forma visual. Então, eu avalio um pulmão e acho que tem, por exemplo, 40% de comprometimento. Você avalia o mesmo pulmão e acha que aquele paciente tem 60%. E muitos clínicos têm utilizado um limite de 50% para definição a favor ou não de internação dos pacientes. Como nós sabemos que a análise visual tem baixa concordância inter e também intra-observador, a inteligência artificial tem ajudado bastante, porque a máquina, não é que ela não erre, mas ela é muito mais precisa na quantificação de achados do que o olho humano. Então, na Covid-19, além dela me auxiliar como um primeiro leitor, ela também permite essa quantificação de forma mais precisa e deixa tanto o radiologista quanto o clínico mais seguros em relação às condutas que serão tomadas. Então, é uma ferramenta muito valiosa nesses casos, né? Para ajudar no diagnóstico. Certamente. Mas, assim, a priori, todos os exames radiológicos e de tomografia que são feitos, pelo menos no Fleury, passa por 3 ou 4 médicos, né? Nós temos 2 médicos, uma dupla leitura sistemática, e, em casos de dúvida, nós consultamos outros médicos da equipe. Nós temos, na marca Fleury, em São Paulo, nós temos 12 ou 13 médicos trabalhando com radiologia torácica, e temos diversos outros médicos também nas demais marcas do grupo, nos outros estados e cidades do Brasil. Então, o que nós conseguimos fazer é uma troca de experiências e discussão de casos entre esses profissionais. Acaba que um vai ajudando o outro e vai tirando eventuais dúvidas que vão surgindo. Então, além da inteligência artificial, nós utilizamos muito a inteligência humana para conseguir tirar dúvidas, para discutir casos, e fazemos bastante o que chamamos de assessorias médicas, que são ligações, contatos com os nossos colegas médicos clínicos, informando os achados daqueles casos e auxiliando também na tomada de conduta. E eu acho que vale ressaltar também a importância da telemedicina, né? Da medicina assistida por videoconferência também, que vocês podem trocar informações com outros médicos, enfim, compartilhar casos, dúvidas, porque como é um momento que todos estão aprendendo, às vezes aparecem achados aí inconsistentes ou de difícil diagnóstico. Eu acho que a telemedicina ela chegou para ficar nessa situação da Covid, né, para ajudar esses profissionais e médicos que estão aí na linha de frente tratando de pacientes, não é? Qual que é a sua experiência nisso? Certamente, eu concordo com você. Nós utilizamos muito a telemedicina internamente no Fleury já há alguns anos e utilizamos também agora externamente com essa plataforma Cuidar Digital e com outras plataformas que permitem compartilhamento de casos, logicamente sempre anonimizados e com uma garantia rígida de segurança das informações do paciente, mas para discutir casos com a nossa equipe interna e com os nossos colegas médicos externos.
A telemedicina ajudou e ajuda muito agora no momento de pandemia, em que a manutenção do isolamento social é fundamental. Então, para que os pacientes não fiquem desassistidos, a telemedicina tem sido uma ferramenta muito poderosa. Acho que não só agora durante a pandemia, mas depois, com a regulamentação adequada das plataformas e do modelo de uso da telemedicina, é uma ferramenta que veio para ficar. Sem sombra de dúvida, né? A gente percebe isso, né? E muitas das consultas hoje são feitas inicialmente por telemedicina, em últimos casos que a consulta presencial acontece de fato. Então, é um momento histórico mesmo, né? É muito gratificante a gente ver o sucesso das iniciativas, principalmente do Grupo Fleury, que é uma referência, né? A busca de testes rápidos também, que eu acho que isso que é importante, e isso está faltando, né? Porque a demora do PCR e também a disponibilidade de PCR em alguns lugares não é sempre que acontece, né? E é um teste que é o único teste hoje que nós dispomos para realmente poder atestar que o paciente está doente, está infectado, e muitas vezes, mesmo assim, depende da linha temporal da doença, em que fase da doença o paciente está, você consegue pegar ou não, né? Os testes rápidos, eles trazem aí informações sorológicas importantes de imunidade, mas não trazem relação ao quadro clínico da doença. E isso acaba prejudicando a conduta clínica. E eu acho que esse é o maior gargalo hoje. Você pegar o paciente, né, aquele paciente que vai evoluir para a gravidade, você conseguir pegá-lo no momento certo e tratar da forma correta, né? Mas eu acho que nós estamos caminhando, Deus quiser, para uma finalização dessa pandemia, não só no Brasil, mas no mundo. E existem aí etapas da vacina que nós temos que aguardar. Graças a Deus nós temos vacinas promissoras. Em relação à inovação tecnológica, você tem visto alguma coisa sendo feita em outros países de tecnologias mais avançadas, que podem ser úteis no diagnóstico, que a gente pode aplicá-las aqui no Brasil? Você tem alguma experiência nisso? Também uma pergunta interessante, né? A gente estava conversando mais cedo e eu compilei em um texto que escrevi recentemente. Na verdade, foram 2 textos. Um deles, os efeitos benéficos da quarentena para o ser humano, né? Então, a gente fica pensando só no copo vazio, né? Mas existem vários efeitos benéficos, né, já descritos, por exemplo, uma maior aproximação das famílias, as crianças com um contato maior com os seus pais, pessoas realizando projetos que há muito tempo estavam parados, elas conseguiram fazer, uma redução de poluição do trânsito nas cidades. Então, tem vários efeitos benéficos. E, além disso, inovações que surgiram e que continuam surgindo durante esse período de pandemia. Nós temos exemplos em diversos países, inclusive no Brasil. Eu citei aqui algumas delas, como o RADVID-19, como um novo teste que desenvolvemos no Fleury com a detecção de antígeno do vírus. Mas nós temos, além disso, em outros países, por exemplo, ferramentas muito boas para monitoramento de contatos. Então, a Coreia do Sul trabalhou bastante com isso, com aplicativos de celular, para que as pessoas tenham um rastreamento bem preciso de contatos. As inovações com vacinas, como você bem descreveu, nós temos aí algumas vacinas na fase final de desenvolvimento, né, na etapa, no estágio 3 dos ensaios clínicos. Nós temos, além disso, também inovações diagnósticas. Eu mencionei o teste com antígeno, mas nós temos testes sendo feitos na saliva, resultados muito rápido, técnicas também de combate ao vírus com uma desinfecção de ambientes, utilizando novos materiais. Em resumo, existem diversas inovações que vão surgindo nesse momento de pandemia. Acho que é um momento que, lógico, traz inúmeras dificuldades, mas também traz alguns benefícios para os seres humanos, e que vão continuar depois. Mas é justamente nessas dificuldades é que aparecem as oportunidades, né? Eu tenho visto muitas startups que estão aí com soluções para esse problema da pandemia. Tem lugar para novos empreendimentos e para novos empreendedores também, né? Ideias nós temos, tem que colocar em prática, né?
E você, como empreendedor também e mentor de startup, acho que também pode dar esse recado para as pessoas que estão em casa nos ouvindo, né, que infelizmente, né, perderam o emprego, que estão querendo buscar novos rumos profissionais. E abrir uma solução para essa pandemia hoje seria também uma iniciativa bem interessante, né? Exato. Tem inúmeras startups que estão... Você citou bem a telemedicina, né? Essas startups que estão trabalhando com telemedicina conseguiram ver diversos nichos de atuação nesse momento. Outras, como monitoramento de contatos, não fica só agora para a Covid-19, mas também para a prevenção de outras epidemias. Então, é um momento muito relevante, acho que para todos possam parar, analisar e encontrar oportunidades de ações que possam ser benéficas para a população de forma geral, não só para agora, mas também para o futuro. Mesmo de desenvolvimento aqui, né? Tenho certeza que aqui no Brasil nós temos pessoas capacitadas, empresas qualificadas e ideias excelentes na mão de ótimos empreendedores para colocar isso tudo em prática. Vontade não falta. Vontade não falta, né? Sem sombra de dúvida. Então, eu gostaria de encerrar aqui a nossa entrevista. Antes de encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Olha, eu queria novamente, Lúcia, agradecer o convite de vocês. Acho uma iniciativa fantástica que vocês têm feito com essas entrevistas, levando informações de qualidade. Então, novamente, parabéns. Eu fico muito contente por estar aqui com você hoje. Foi uma excelente discussão, né? Nós falamos bastante da Covid-19, que é o tema da vez agora, mas não ficamos restritos a isso, né? Nós mencionamos o que fizemos para o combate à Covid-19, desde os métodos de imagem, especificamente com a tomografia computadorizada de tórax, mas falamos muito de inovação, de empreendedorismo. Eu vejo que muitos têm interesse na área de inovação, têm vontade de empreender, e acho que o recado que eu dou é: não fiquem só na vontade, desenvolvam, tentem, não tenham medo de errar. Errar é extremamente comum no ambiente de inovação. Nessa semana agora, o Warren Buffett fez 90 anos, e a gente esquece, né, que o Warren Buffett começou mesmo a ganhar o dinheiro que ele tem. Hoje tem um dinheiro enorme, embora já tenha doado e continue doando. Um outro ponto marcante do Warren Buffett, assim como Bill Gates, nessas doações para caridade, as fundações que desenvolvem, mas ele começou a ter todo esse dinheiro depois dos 65 anos. Então, muitos pensam: puxa, mas eu já estou muito velho para empreender, para fazer isso, que é coisa de quem tem 20 anos. Não é por aí, na verdade. Quanto mais idade, mais conhecimento também. Então, com certeza, juntem-se. E se vocês falam: puxa, eu estou muito velho, juntem-se com mais novos. Tenham diversidade na equipe de pensamentos, diversidades de ações, diversidade de conhecimento, mas busquem o empreendedorismo. É muito interessante, acho que é algo que renova as nossas ações e pensamentos, e temos um ambiente enorme aqui no Brasil. É um país aberto, de grande população, de dimensões continentais, com inúmeros problemas para serem combatidos e em busca de várias soluções e de empreendedores. Então, o recado que eu deixo final seria esse, né? Então, eu desenvolvi um site, www.gustavomeireles, tudo junto, então meu nome e sobrenome, Meireles com 2 L's.com, não tem o BR. Nesse site vocês vão encontrar diversas informações sobre a Covid-19, colocar ali também ideias de inovação, ideias de empreendedorismo, entre outras ideias que vejo de forma interessante, e compilando ali com o objetivo de garantir troca de experiências e informação. Ótimo, muito obrigada, Dr. Gustavo Meireles. Foi um prazer tê-lo aqui no Saúde Biografias. Espero contar com a sua presença numa próxima oportunidade. Agradeço a atenção de todos e espero vocês no próximo programa, na próxima sexta-feira, às 20 horas, sempre com uma entrevista nova, trazendo informações importantes da Covid-19. Tchau para vocês, muito obrigada. Obrigada, doutor Gustavo. Até mais. Obrigado, até mais. Tchau. Bem, pessoal, muito interessante essa conversa da doutora Lúcia Bel Awad com o doutor Gustavo Meireles, gestor médico de radiologia, estratégia e inovação do Grupo Fleury. Como você acabou de assistir, não dá para ficar de fora das informações atualizadas sobre a Covid-19. E no nosso canal, você bem sabe,
Aqui tem todas as novidades trazidas pelos mais conceituados profissionais da área da saúde. Então, sexta-feira que vem, às 8 da noite, tem mais Especial Saúde. Tchau, pessoal, até lá!